Palavras similares a esta, quando ele disse: acho que teria sido menos doloroso ser queimado vivo na fogueira do que passar por aqueles horrores e depressões de espírito. Ou seja, aqui nós temos o relato de duas pessoas que expressam, em certa medida, o porquê você às vezes vai desejar encerrar a sua vida. E o suicídio, ele está entre as principais causas de morte que nós temos no mundo. De fato, muitos estudos, eu peguei alguns estudos científicos bem recentes, e eles mostram que o suicídio é um caso de saúde pública hoje. Isso ficou claro para mim quando recentemente eu dei uma palestra na Cidade dos Meninos falando sobre o sofrimento. E no final da palestra, quase todas as perguntas da gurizada estavam relacionadas ao suicídio. Adolescentes que já tinham tentado, alguns deles, por diversas vezes, tirar a sua própria vida. Mais de 700 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Olha, mais pessoas morrem por suicídio do que por malária, AIDS, câncer de mama, desastres naturais ou guerras e homicídios. O suicídio é a principal causa de morte hoje entre pessoas de 15 a 19 anos. Principal causa de morte entre 15 e 19 anos. Para cada suicídio relatado, há mais de 20 tentativas de homicídio. Ou seja, fica claro que nós temos um problema muito maior, talvez, do que aquele que nós imaginamos ter. Quem sabe você já tenha, pelo menos, tido pensamentos nessa direção. Talvez tenha até tentado se matar. Ou, pelo menos, conhece pessoas que tomaram essa iniciativa e que sejam próximas de você, quem sabe até tenham realizado o próprio suicídio. Aqui, num texto muito conhecido, o carcereiro está procurando tirar a sua própria vida. Ora, tinha tido um grande terremoto. Aparentemente o terremoto não foi tão violento que causou danos aos alicerces da prisão onde Paulo e Silas estavam. As correntes que prendiam aqueles homens e as portas daquela prisão foram abertas devido àquela situação. E quando o carcereiro viu aquilo lá, ele imediatamente pegou a espada e queria se matar. Ora, talvez você pergunte por que aquele carcereiro queria tomar uma atitude tão drástica assim. Ora, porque a responsabilidade dele era muito grande. Era uma enorme responsabilidade ser um carcereiro naquela época. Quando, após terem torturado Paulo e Silas, os magistrados, os governantes daquela região entregaram Paulo e Silas ao carcereiro, eles diziam: tome muito cuidado, olho neles, hein? Olho neles. E o carcereiro entendeu muito bem a mensagem, porque quando ele vai prender efetivamente aqueles homens, ele coloca aqueles homens no cárcere interior. Ele não coloca em qualquer lugar aqueles homens dentro da prisão. Ele coloca eles no pior lugar possível, no lugar mais seguro possível, no lugar escuro, úmido, difícil de estar lá. Ele não somente faz isso, mas prende os pés daqueles homens no tronco, que era um método de tortura muito usual naquela época. Você ficar com os pés presos, esticados o tempo todo, era uma tortura terrível, mas também era um meio de garantir que aqueles homens não fugissem. Então o carcereiro entendeu muito bem a mensagem dos magistrados, quando disseram: ó, olho neles, tomem cuidado com esses homens. Porque ele sabia aquilo que os romanos, os grandes romanos, consideravam se, porventura, Paulo e Silas fugissem.
Ora, quem não se lembra de quando Pedro fugiu? Quando os portões foram abertos e Pedro fugiu, o que Herodes disse que deveria fazer? Ó, vocês façam uma investigação aí, e se for problema dos soldados, ó, fim neles. Ó, quem não se lembra do que aconteceu depois, quando Paulo estava sob a custódia dos romanos, ele estava viajando de navio até Roma, e quando de repente teve uma grande tempestade, o navio estava para afundar, e o que os soldados cogitaram fazer com os prisioneiros, com medo de que todos eles fugissem a nado? Eles cogitaram matar todos os soldados, ou todos os prisioneiros, inclusive a Paulo. Eles não o fizeram porque Paulo tinha se tornado amigo de um dos grandes romanos naquele navio, naquele barco. Então o carcereiro sabia muito bem aquilo que ia acontecer com ele se Paulo e Silas fugissem. Fim de linha. Seria uma desonra total. Então, ao invés dele deixar aqueles homens, os romanos, realizarem a sua própria morte, talvez em praça pública, ele decide tirar a sua própria vida. E é nesta situação que Paulo entra com palavras muito fortes, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Há pelo menos 3 lições que nós podemos tirar dessas palavras. A primeira lição está vinculada ao valor do suicídio. Por valor, nós queremos aqui dizer os valores, os deveres que nós temos como seres criados à imagem de Deus. Nesse sentido, o suicídio aqui é visto por Paulo um mal. Ele objetivamente é um mal. Não te faças nenhum mal. O suicídio é um mal. Primeiro, porque todos nós fomos criados à imagem de Deus. Ora, uma das explicações que nós temos em termos sido criados à imagem de Deus é que antigamente, os reis antigamente, quando eles queriam mostrar que estavam dominando às vezes territórios enormes, né? Babilônia, os persas, os romanos, eles dominavam boa parte do mundo daquela época. E quando eles queriam mostrar, e eles não podiam estar em todos os locais ao mesmo tempo, eles não podiam ter uma presença ampla nesse território que pertencia a eles. Então, quando eles queriam mostrar a sua presença, aquilo que eles faziam era colocar imagens espalhadas pelo reino, as imagens dele, desse rei, que era como se tivesse, olha, quem é rei aqui, quem domina sobre esse território é fulano de tal. E é um pouco esse linguajar que é usado em Gênesis 1, quando nós fomos, é dito que nós fomos criados à imagem de Deus. É como se é como se Deus, e de fato Deus ele é o rei de todo o mundo criado, mas ele não pudesse, entre aspas, estar presente em todos os lugares, e então ele cria imagens espalhadas pelo mundo que carregam a presença dele, que realizam aquilo que o próprio Deus deveria realizar: o domínio, o cuidado, a proteção, que seja aquilo que Deus é. Deus, por exemplo, é uma comunidade, o Pai ama o Filho ama o Espírito, e assim por diante. Então você é aquele que carrega a imagem de Deus nesta terra. Quando alguém olha para você, é como se ele visse Deus. Ele soubesse que, eu vi a Bianca, então eu sei que Deus domina sobre este mundo. Deus governa sobre este mundo. Então é uma coisa muito forte você dar fim à imagem de Deus. É uma imagem que Deus criou. Você é uma imagem que Deus criou. Você carrega a imagem dele.
E quando você dá fim a isso, você dá algo que foi criado por Deus para representá-lo aqui neste mundo. Um propósito muito especial. Não é à toa que o próprio Deus, na sua lei, ele diz: não matarás. Ora, lembre-se que a lei de Deus é simplesmente uma expressão daquilo que Deus é. Então, quando ele diz não matarás, existe uma razão para isso. Porque quando você mata, e Deus deixa isso claro quando ele fala com Noé após eles terem saído da arca, você está atingindo a própria imagem criada por Deus. E por isso é errado matar alguém. Ora, o que não é o suicídio, que não uma morte própria. Você mata a si mesmo de uma forma intencional. Então esta é a primeira razão, que o suicídio é um mal. Objetivamente é um mal. Mas há uma segunda razão. Deus é o dono e o doador da vida. Deus é dono de tudo aquilo que existe. E Ele nos presenteia com a vida todos os dias. Nós não podemos dizer quando será o final dos nossos dias, mas somente aquele que dá vida por nós. Ele nos presenteia com certa quantidade de dias aqui nesta terra. Então é justo também que Ele diga quando deve ser o final deste presente que Ele nos dá. Então Deus, Ele nos dá esse presente. E Jó, aquele que sofreu uma barbaridade, que perdeu absolutamente tudo que você possa imaginar. Ele perdeu família, ele perdeu os bens dele, perdeu tudo que você possa imaginar. Quando ele ouviu de todas essas tragédias pessoais, o que ele disse: nu saí do meu ventre e nu tornarei para a terra. O Senhor deu. Olha as palavras: o Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o nome de Deus. Ele entendia que Deus era o doador da vida, então ele poderia também dizer quando cessaria esse dom da vida. Em meio a toda dor, todo drama que Jó passou, diz a Bíblia que ele não pecou, que ele não culpou a Deus, porque ele entendia que Deus é que tinha dado a vida. Ele muitas vezes estava muito angustiado, muitas vezes ele tinha pensamentos suicidas. Ele disse, por exemplo, as palavras usadas por Spurgeon, que eu usei na semana passada: prefiro ser estrangulado e morrer do que sofrer assim. No entanto, ele não agiu conforme esses pensamentos. Conforme nós vemos a história avançar em Jó, ele reafirma a sua confiança no Criador, dizendo assim: vou, entre aspas, vou esperar ele me matar. Se Deus deu, eu vou esperar ele dizer quando é o meu fim. Porque ele entendia que Deus é o doador da vida. E se ele deu a você a vida como presente, é justo também que ele diga quando será o final de sua vida. É justo que Deus, entre aspas, mate você. Que Deus diga quando será o seu fim. Então o exemplo de Jó é poderoso nesse sentido, em mostrar que de fato a vida tem valor, que é um grande mal tirar a vida. E é por isso que Paulo diz aqui: não te faças nenhum mal. Há uma terceira razão porque objetivamente é errado tirar a sua própria vida. É porque ela destrói a comunidade. Lembre-se que Deus é comunidade. E nós somos muito gratos que no cristianismo nós temos Deus como uma comunidade, como Pai, Filho, o Espírito, onde o Pai, o Filho e o Espírito se relacionam, se amam desde a eternidade. Então essa comunidade, ela é destruída. Essa comunidade, ela foi, em certa medida, reproduzida em nós quando Deus nos cria a imagem dele. E quando você tira a sua própria vida, você está destruindo essa comunidade criada por Deus.
Logo que Deus criou o homem, disse: não é bom que ele esteja só. Ele cria a comunidade. E um estudo recente mostrou que quando uma pessoa se suicida, cerca de 135 pessoas são afetadas. São 135 pessoas que vão sofrer por toda a sua vida, porque uma pessoa tirou a sua vida. Você destrói a comunidade, você destrói às vezes a vida de uma pessoa, porque você tirou a sua vida. O suicídio deixa enorme vazio na vida de famílias, na vida de casamentos, na vida da igreja, na vida de muitas pessoas. E esta é uma razão pela qual objetivamente o suicídio é algo mau. E a vida tem valor. E é por isso que Paulo diz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Mas há uma segunda razão pela qual Paulo usa essas mesmas palavras: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele, em outras palavras, está dizendo: carcereiro, você tem importância para nós. Você é importante para nós. A importância está vinculada claramente ao valor do carcereiro. Nós só somos importantes devido ao ponto número 1, que nós temos valor diante de Deus. Entretanto, ainda assim, Paulo parece que está mostrando de uma forma um pouco diferente: você é importante, carcereiro, você possui significado para nós. E isso, às vezes, aquela pessoa que está tendo pensamento suicida se esquece de que ela é importante. A sua importância está vinculada ao valor do ponto número 1. E isso também é sempre importante nós destacarmos para aquelas pessoas que às vezes estão à nossa volta, que têm pensamentos suicidas, que ela é importante devido ao seu valor. O próprio Deus fez isso com o profeta Elias. Pense só, Elias é o figurão do Antigo Testamento. É um dos grandes do Antigo Testamento. Ele multiplica comida. Coisa que Jesus fez depois também. Ele multiplica comida na casa de uma pessoa que está faminta. Ele ressuscita dos mortos. Olha só, ele ressuscita dos mortos. Ele derrota os profetas de Baal no encontro sensacional. Ele ascende ao céu no redemoinho. Olha tudo aquilo que Elias experimentou. O Novo Testamento confirma essa grandeza de Elias. Quando Jesus e Lucas querem enfatizar o espírito e o poder únicos de João Batista, eles dizem: ele é igual a Elias. De fato, pessoas confundem Jesus com Elias. Jesus com Elias. Então, no Monte da Transfiguração, quando tem que aparecer dois dos grandes, quem aparece? Um deles é Elias. Ou seja, Elias é o figurão que nós temos no Antigo Testamento, mas ainda assim Tiago diz que Elias era um homem como nós. E de fato ele é um homem como nós. Porque depois de ele ter derrotado os 400 profetas de Baal, lá está ele a caminho de um dia no deserto, sentado debaixo de uma árvore e desejando morrer, dizendo: pode colocar um fim na minha vida, Deus. As razões obviamente eram erradas de Elias, talvez as expectativas dele fossem erradas. Ele em certa medida se distancia de Deus e por isso tem pensamentos suicidas. Não obstante, quando Deus se aproxima de Elias nessa situação, ele não começa a dar palavras fortes já para Elias, ou dar um livro para Elias ler, ou fazer isso ou aquilo, mas Deus simplesmente mostra que Elias é importante. Ele manda um anjo cuidar de Elias. E os anjos, eles sempre estão em missão.
Os anjos, eles não ficam andando por aí à toa. Ele manda um anjo para cuidar de Elias. E o que o anjo disse para Elias? Tenha fé. Não. Conforme eu disse, ele não chegou lá e disse... Às vezes meu irmão Jonathan faz isso comigo, quando ele quer que eu aprenda uma nova virtude, né, diz, olha, comprei um livro aqui para você. Ele quer que eu desenvolva alguma virtude que ele acha que eu não tenho na minha vida, ele quer que eu desenvolva na minha vida. Eu comprei um livro aqui para você, acho que pode ser importante. O Daniel consegue ser melhor ainda. O Daniel, ele sempre tem um livro que ele acha que não serve para ele. Né? Quando ele não era, nem sei se ele era casado, ele tinha um livro lá de pais e filhos, para pais homens e filhos. Ele falou, eu não sei porque tem esse livro aqui na minha casa, mas ele não serve para mim, eu acho que pode servir para você aí. E aí ele me deu o livro. Agora esses dias a mesma coisa, ele veio visitar aqui e tal, depois do acampamento, aí tinha um livro lá para pais com filhos adolescentes e jovens. Eu falei, eu não tenho filhos ainda nessa idade, mas você tem, acho que pode servir para você. Ele é cheio dos miguezinhos assim e tal, não sei o que, papapá. Ah, beleza, eu fiz que não estou entendendo nada e pego para mim aqueles livros ali. Depois o Jonathan vai ter o tempo de defesa dele aqui no tempo de perguntas e respostas. Mas o anjo não faz isso, ele não dá um miguezinho, né, para Elias, diz, eu acho que aqui tem um livro para você ler, Elias. Não, ele tocou em Elias, preparou uma boa refeição, uma comida quente, saborosa para Elias, e deixou Elias descansar. Depois ele alugou uma cabana nas montanhas e mandou Elias para lá, para dar uma descansada. E finalmente ele mostra simplesmente, eu estou aqui. Elias, eu estou aqui. Eu estou com você. E eu não vou deixar você na pior. Ele mostra que Elias tem a sua importância, ainda que a razão que Elias estivesse tendo pensamentos suicidas é exatamente porque ele tivesse se distanciado de Deus. Um pouco diferente às vezes de nós, né? Quando os nossos amigos se distanciam de nós e às vezes estão na pior, estão com pensamentos suicidas ou coisas desse tipo, a primeira coisa que nós às vezes chegamos é colocamos a sola na porta e dizemos, tá vendo? Não falei para você ficar junto comigo, para você não se afastar da gente. Mas não é bem isso que que Deus faz com Elias. Deus escuta Elias e ele ouve pacientemente as palavras de Elias. Então é isso que nós podemos fazer com o próximo. Nós podemos mostrar a importância dele. Se você hoje possui pensamentos suicidas, saiba que você possui uma grande importância na obra de Deus, possui uma grande importância para Deus. Na semana passada eu contei um pouco a história de John Newton, aquele pastor que foi o autor da Amazing Grace, e também de Cowper, aquele que era um grande poeta e sofreu bastante com depressões, com 4 períodos em sua vida, com períodos de grande depressão em que ele tentou se matar. E uma dessas vezes, Cowper tentou se matar e John Newton imediatamente apareceu na casa dele. Largou tudo que ele tinha e apareceu na casa dele. 3 semanas depois, a mesma coisa, eram 4 horas da manhã, e lá estavam John Newton e sua esposa, caminhando na direção da casa de Cowper, para passar alguns instantes com ele. Depois, meio que John Newton deu um jeito, e eles se arranjaram ali, para os dois morarem assim, praticamente juntos. E durante 14 meses, John Newton
cuidou de Cooper. Ele cuidou. Eles passavam o dia cuidando dele, para evitar que ele se suicidasse. E Cooper, ele era um grande poeta, e John Newton procurou mostrar a importância dele para o reino de Deus. E uma das coisas que John Newton fez com Cooper foi criar aquele inário. Um inário para que Cooper escrevesse os seus poemas, usasse o seu dom, e assim eles juntassem os poemas dos dois e criassem um inário, para que Cooper mostrasse a sua importância no reino de Deus. John Newton, ele fez isso com um grande amigo dele, que foi difícil, foi muito difícil de cuidar, mas ele procurou mostrar a importância que Cooper tinha para a obra de Deus. A mesma coisa você pode fazer com outras pessoas também. Sabe, pode parecer muito simples, mas às vezes você escrever uma simples carta, uma simples nota, faz muita diferença na vida de outras pessoas. Teve um estudo realizado há alguns anos atrás com mais que 3.000 pacientes com problemas psiquiátricos, e foram acompanhados 3 grupos de pessoas: aqueles que receberam tratamento médico com remédios após a alta, aqueles que não receberam tratamento nenhum após o recebimento da alta e não receberam cartas ou telefonemas, e um terceiro grupo, aqueles que não receberam remédio nenhum, nem o tratamento depois, mas receberam uma cartinha. Uma cartinha muito simples, dizendo que faz algum tempo que nós não nos vemos, seria bom talvez nós batermos um papo, nós estarmos juntos, talvez eu ouvir a sua história. E você sabe onde foi a menor taxa de suicídio? Naqueles que simplesmente receberam uma carta. De longe, foi a menor taxa de suicídio. Todos nós podemos escrever uma carta, não é verdade? Uma carta. Se você está aí tentando descobrir qual é o seu dom, o que você precisa fazer na obra de Deus, vai lá, escreve uma carta por semana para alguém. Uma carta mesmo. Esquece o WhatsApp, esquece essas outras coisas. Escreva uma carta. Acho muito bonito que todos os nossos filhos, desde a Bianca, o Mateus e depois agora a Emily, eu gosto todas as vezes que tem um aniversário, mas todas as vezes que tem um aniversário, o que eles acham, que só simplesmente acham que é um evento especial, eles escrevem cartas. Eles escrevem várias cartas, desenham coisas, escrevem cartas e entregam para as pessoas que estão aniversariando. Isso faz muita diferença na vida de uma pessoa. Pode salvar a vida de uma pessoa. Então isso é uma coisa simples, que você pode mostrar a importância na vida de pessoas. Talvez seja uma das formas mais poderosas de evangelismo hoje, que nós não utilizamos. Simplesmente pegue e comece a escrever cartas para as pessoas, para os seus vizinhos, pessoas que você não conhece, mas escreva com a sua própria mão, com a sua própria letra, não uma coisa distante, como usar um computador, uma impressora. Escreva com as suas próprias palavras e deixe na caixinha de correio, ou bata a palma no seu vizinho, falando: nós não nos conhecemos, mas eu queria aqui, escrever uma carta para você. Os meus filhos fizeram alguns desenhos para você. Quem sabe isso possa de alguma forma ser útil para você. Então a segunda coisa que você pode fazer é mostrar a importância de uma pessoa. E se você mesmo tem pensamentos nesse sentido, saiba que você é importante para o corpo de Deus, você é importante para a sociedade, você é importante para o próprio Deus, você possui valor intrínseco. E é isso que Paulo procurou mostrar para o carcereiro. A terceira coisa que essas palavras querem dizer: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos
é que Paulo estava querendo mostrar para o carcereiro que tem um propósito maior. O propósito maior dele não era ser o grande soldado, o grande carcereiro dos romanos. Tinha um propósito maior. Mas como você sabe disso, Johannes? Ora, olhe para a reação do carcereiro logo depois. Quando Paulo diz, olha, não faz nada, não faz nenhum mal para você, porque nós estamos todos aqui. Ele manda trazer luz. Tragam luz. E ele trêmulo foi em direção a Paulo e Silas, se ajoelhou diante deles e disse, que é necessário que eu faça? Ora, como que o carcereiro conseguiu entender que naqueles homens existia um propósito maior que não existia na própria vida dele? Aí ele viu aqueles homens naquela cidade. Aqueles homens estavam pregando o Evangelho já há alguns dias naquela cidade. Ele viu talvez a transformação na vida daquela escrava endemoniada. Talvez ele tenha visto a transformação na vida daquela empresária rica chamada Lídia. Ele viu aqueles homens reagindo em praça pública a uma decisão judicial injusta. Ele viu como aqueles homens reagiram à tortura pesada pela qual eles sofreram, tortura esta que muitas vezes matava pessoas. Ele viu a reação daqueles homens quando eles foram colocados no cárcere interior por ele, numa região lastimável dentro da prisão, onde as baratas corriam em cima da pessoa, onde eles estavam sendo torturados, e à meia-noite aqueles homens cantavam e oravam, a ponto de todos os prisioneiros ouvirem aquilo que eles estavam fazendo. Só pode fazer isso uma pessoa que tem um propósito maior. E é por essa razão que o carcereiro logo chega, que é necessário que eu faça. Ora, significado de vida, em muitos estudos, é o principal fator para pessoas não se suicidarem. Significado de vida, tem um propósito, aliás, de vida, um propósito de vida. Eu me lembro aqui que nós, quando estávamos na Alemanha, nós visitamos Munique. Nós fomos nas proximidades de Munique visitar um campo de concentração da Segunda Guerra. Minha prima Damares e o seu esposo Arne disseram, não sei se vale a pena ir. É impactante. Nós ficamos uma semana sem dormir aqui em casa. E meu primo, chamar assim o Arne, ele é meio dramático, né? Meio emocional. Eu falei, acho que ele está exagerando, né? Acho que não é tudo isso assim, não. E nós fomos lá visitar, mas nós seguimos as recomendações deles e deixamos pelo menos os dois menores em casa. E fomos lá conhecer esse campo de concentração. As imagens de fato não são muito belas de ver aquilo que aconteceu lá. Muitas pessoas se suicidaram dentro daquelas celas, naquele campo de concentração e nos demais espalhados ali pela Europa. E teve um homem que ficou muito famoso, um judeu que resistiu a esse tempo, ele não esteve necessariamente nesse campo de concentração, mas ele tem livros aí escritos, vários livros, chamado Viktor Frankl. E esse Viktor Frankl, ele ficou famoso em parte porque ele escreveu um livro que o significado de vida, esse propósito de vida é a única coisa capaz de fazer-nos enfrentar momentos de sofrimento. E ele tem razão nisso. Ora, imagine pessoas que entraram no campo de concentração e não tinham propósito nenhum, nenhuma perspectiva de dias melhores quando saíssem. O que eles deveriam fazer senão se matar? Antes de se matar e sofrer menos, a ficar muitos dias naquele lugar
onde você não tem nenhuma esperança. Mas aquilo que fez Viktor Frankl resistir por anos naquele lugar foi, entre outras coisas, a esperança de ver a sua esposa. Diz ele: eu estava lutando para encontrar razão para meus sofrimentos, meu lento morrer. Em um último protesto violento contra o desespero da morte iminente, senti meu espírito atravessar a escuridão que me envolvia. Senti-o transcender aquele mundo sem esperança e sem sentido, e de algum lugar ouvi um vitorioso sim em resposta à minha pergunta sobre a existência de um propósito final. Naquele momento uma luz se acendeu em uma fazenda distante, que parecia pintada no horizonte, em meio ao cinza miserável de uma manhã que começava a nascer na Baviera, e a luz brilha nas trevas. Por horas fiquei cavando o solo gelado. O guarda passou me insultando, e mais uma vez eu me comuniquei com minha amada. Cada vez mais eu sentia que ela estava presente, que ela estava comigo. Tinha a sensação de que eu poderia tocá-la, de estender minha mão e segurar a dela. A sensação era muito forte. Ela estava ali. Então, segundo Viktor Frankl, aquilo que fez ele passar por aqueles momentos difíceis foi sua esposa. O propósito, a esperança de ver a sua esposa. Mas todos nós sabemos que esse pode não ser um propósito muito bom, porque a esposa pode morrer, porque a esposa às vezes pode não esperar lá fora. Que digam os milhares, literalmente, de soldados que retornam à guerra nos Estados Unidos. Tem pesquisas que mostram isso, onde as mulheres resolvem não esperar o seu marido voltar e constituem novas famílias, e por aí vai. Ou seja, ainda que seja importante você ter um propósito, a escolha de Viktor Frankl não foi melhor. Ora, e Daniel e o Wallace, que eu mencionei no início, David Wallace, aliás, que eu mencionei no início, ele também achava que cada um de nós precisa ter uma espécie de propósito na sua vida. Ele chama isso de adoração, num discurso que ele fez na formatura de alunos universitários. E ele usa as seguintes palavras: nas trincheiras do dia a dia da vida adulta não existe tal coisa como o ateísmo, ou seja, você não tem um propósito de vida. Todo mundo adora algo. A única alternativa que temos é o que adorar. Qualquer coisa que você adorar te comerá vivo. Se você adora dinheiro ou coisas materiais, se essas coisas estão onde você encontra o verdadeiro sentido para a vida, então você nunca terá o suficiente. Adore o seu próprio corpo e beleza, seu poder de sedução, e você sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você experimentará a morte milhares de vezes antes que você finalmente seja enterrado. Adore o poder, você se sentirá fraco e temeroso e precisará de mais poder sobre os outros para manter o medo à distância. Adore seu intelecto, sendo visto como inteligente, e você terminará se sentindo estúpido, impostor, sempre próximo de ser descoberto. Ou seja, para David Wallace, todos nós, em certa medida, temos o propósito de vida, que ele chama aqui de adorar alguma coisa. Mas, às vezes, isso está no nosso inconsciente. Nós sequer nos conscientizamos de que nós temos esse propósito. E esse propósito, às vezes, pode nos comer vivo. De fato, sempre vai nos comer vivo, se não for o próprio Deus. E David Wallace, o mesmo lá no início do sermão, aquele que tentou por várias vezes se matar, realmente se enforcou.
Usando as palavras dele mesmo, ele foi comido vivo. Ele foi comido vivo, porque o propósito de vida dele não era o mesmo de Paulo e Silas. Era um propósito menor. E esse propósito menor sempre vai nos comer vivos. Esse propósito menor, ele também é capaz de nos tirar a vida. E por essa razão, a única coisa que o carcereiro podia fazer nessa situação é perguntar mesmo qual é o propósito maior, o que eu devo fazer para ser salvo. E Paulo, ele explica então aquilo que nós conhecemos como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Não somente você, mas se sua casa crer, também a sua casa será salva. E eles ali no meio da noite encontram o propósito da sua vida. Eles ali no meio da noite começam a lavar as feridas de Paulo, um sinal de transformação na vida daquele carcereiro, de sua família. Eles são batizados. E não somente isso, mas agora, como ele tem um propósito maior, ele não tem mais os mesmos pensamentos suicidas. Porque os soldados de manhã aparecem na casa dele, dizem: oh, escuta, fulano e Paulo e Silas estão aí. Ele diz: estão aqui em casa. E Paulo é bom de fazer um confronto. Ele diz: o pessoal falou, vocês estão livres aí, tá? Pode tomar o rumo que vocês quiserem, só não fica aqui na cidade fazendo essa bagunça que vocês estão fazendo aí. E aí Paulo diz: negativo. Negativo. Vocês em praça pública nos torturaram e nos colocaram na prisão, então que vocês também publicamente venham aqui nos dar a liberdade. Mas em tudo isso, parece que o carcereiro ele estava agora de boa, mesmo sabendo que ele ainda poderia talvez sofrer sanções por ter aqueles homens dentro da sua casa. Quem sabe o carcereiro não tenha sido o primeiro pastor da igreja de Filipos que ali estava nascendo, porque agora ele tinha um propósito maior. E quando você tem um propósito, nada pode tirar a sua vida. Espero que essa também seja a sua esperança. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado por Paulo, que nos ensina a enfrentar situações difíceis de nossa vida. Senhor, se tem alguém aqui sem esperança, às vezes com pensamentos suicidas, os dias estão sendo difíceis, Senhor, que o Senhor possa mostrar que sua vida tem valor, importância e propósito. Senhor, nós oramos que nós possamos sempre encontrar no Senhor, sabendo que nós podemos estar sujeitos a sofrimentos tão grandes que às vezes nós queiramos colocar um fim em nossas vidas. Senhor, deixe que essa esperança do Evangelho sempre seja tão forte em nossas vidas, para que jamais cheguemos a concretizar algo pior. É o que oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.